Isso aí, Cabeça para Cima de hoje, chamando sua atenção aí, fazendo um alerta para a questão das doenças transmissíveis nesse período de Copa do Mundo. Claro que a gente está falando de grandes eventos sempre, mas a gente está aqui aproveitando, porque nós estamos num grande evento, né, no Brasil inteiro, e é momento da gente parar e da gente refletir sobre isso. Ainda quero insistir na questão aí de possibilidade de doenças, não para apavorar ninguém, porque a gente aqui não está querendo apavorar ninguém, a gente só está querendo mesmo garantir saúde para as pessoas, né? Chamar atenção para garantir saúde. Mas eu estava lendo sobre outras Copas do Mundo e possibilidades, né, do que aconteceu em alguns outros lugares. A questão, por exemplo, da polio, né? Que é uma doença que ela não está controlada em muitos países. Às vezes, num evento desse, a gente corre algum risco em relação à poliomielite? A gente tem a questão da AIDS, da febre amarela, né? Tuberculose e meningite já foram algumas coisas que vocês citaram, mas qual é o risco maior desse tipo de doença nesse momento aqui? O Brasil, ele está protegido dessas doenças? O nosso risco maior é o que vem de fora? Ou como que nós estamos aqui dentro do Brasil também em relação a isso? Sim. A polio, como você perguntou, é uma doença já erradicada no Brasil. Mas a gente precisa sempre manter esse sistema de alerta, de vigilância. Em outros países ela realmente ainda continua acontecendo, então o risco de alguma pessoa vir assintomática, né, que não esteja com sintoma, mas com o vírus e poder transmitir isso num outro território, é possível sempre. Nós temos uma cobertura vacinal muito boa, né, que são as campanhas de vacinação contra a polio, a famosa Zé Gotinha, né, que é vacinada anualmente as crianças. Esse ano houve um aumento da faixa etária de cobertura. É uma cobertura muito boa, realmente as mães se preocupam muito em estar levando seus filhos. E graças a Deus a gente não tem já a doença há alguns anos no Brasil e por isso já ganhamos até o certificado da OMS como país livre da poliomielite. No entanto, é possível sim ter a introdução novamente com pessoas que possam trazer. É muito difícil em função disso, por termos uma cobertura vacinal muito ampla. Nossas crianças já há muitos anos essa vacina vem sido disponibilizada, então, né, os adolescentes, os jovens adultos já passaram pela vacinação, então as chances são mínimas, mas a gente não pode nunca dizer impossível de acontecer, realmente pode ter algum caso, mas para o Brasil é muito pouco possível, graças a Deus. Onde que a gente está mais descoberto? A doença? Acho que a questão de uma preocupação de uma doença de imunoprevenível é o sarampo. Né? O Brasil também há alguns anos já não tinha mais casos e começaram a ter a partir do ano passado, principalmente isso de pacientes, pessoas estrangeiras, né, que trouxeram a doença para cá e a gente começou a ter uma transmissão interna. Em Pernambuco, ano passado, né, em Recife, tivemos vários casos. Então, sarampo é uma preocupação para o Ministério da Saúde, que o Brasil não quer mais, né, ter uma transmissão epidêmica. Conseguimos controlar, então é realmente um risco muito grande. Existe muita sensibilização por parte dos serviços de saúde para aumentar a cobertura. Fizemos algumas estratégias de vacinação para taxistas, para as pessoas que trabalham nos hotéis, as pessoas que lidam diretamente com esse público do exterior, para poder realmente controlar. Então, tem tido uma divulgação muito ampla para que essas pessoas se vacinem e a gente consiga evitar que a doença seja transmitida aqui no nosso território. Em relação à febre amarela que você tocou, quer dizer, a febre amarela, sim, é interessante, né, que a gente lembrar. O Brasil não exige vacina para quem vem. Embora quando a gente viaja, vários países exigem que a gente vá vacinado. Era a minha próxima pergunta para você. O Brasil exige algum tipo de vacinação? Pois qual é a cobertura que eles garante, exige das pessoas que estão chegando aqui no país? E a gente é exigido, por exemplo, febre amarela, né? Lembrando que a febre amarela é uma doença que não está no meio urbano. Mas, assim, voltamos a falar. Provavelmente esses estrangeiros é que têm que tomar, porque eles são suscetíveis para não passear pelo país e eles mesmos circularem com o vírus, né? Porque eles podem ir lá no jogo de Manaus, aí vai fazer um passeio na floresta, depois vem para o Rio de Janeiro, aí vai para São Paulo, aí vai para Fortaleza, quer dizer, eles estão atrás das equipes, né? Então, assim,
eles teriam que ser vacinados nesse sentido, até para eles também não trazerem a doença para os outros lugares no país para a gente, né? Já que eles vão ficar caminhando. Você perguntou da tuberculose. Bom, a tuberculose é um problema de saúde pública no país, né? No Rio de Janeiro ela é um problema importante. A BCG, que é a vacina que é usada em crianças, não vai prevenir na forma adulta. Então, é o contato mesmo respiratório e o controle do sintomático respiratório. Então, vai ficar no mesmo caso das doenças que tem a vacina, né, imunopreveníveis, como eu falei, num sintomático respiratório que você tinha tido contato e aí você daqui a alguns dias passa a ter o mesmo sintoma. Então, você está lá no aglomerado, tem um sintomático respiratório, você vai ficar atento. Se você desenvolver alguma coisa de uns dias, dependendo do que for depois daquele contato, você vai ter que ficar atento. E lá naquele dia que eu estava torcendo, tinha um torcedor tossindo muito, né? Então, assim, uma observação que as pessoas podem ter. Mas não quer dizer que vai garantir que vai não pegar tuberculose. Por isso que é o mesmo risco que a gente está no metrô e nos ônibus. Né? De ter um sintomático respiratório, estar no metrô fechado, sem janela, ou no ônibus fechado e estar contraindo uma doença. Né? Tem relação à tuberculose, né? Te respondendo. Uma questão importante a ser colocada, assim, as pessoas quando tiverem com algum sintoma, passando mal, e procurar o serviço de saúde, e se elas tiveram contato com alguém, algum estrangeiro, em locais muito fechados, é importante isso ser colocado para o médico, porque essa análise epidemiológica faz toda a diferença. Então, na hora do médico avaliar os sintomas e avaliar qual a doença pode estar acontecendo, é importante saber se ele teve contato. Às vezes, algum estrangeiro ficou morando na residência, ficou hospedado por algum tempo. Essa informação é muito importante ser colocada para quem está fazendo o diagnóstico. Certo. A gente sempre fica preocupada com essa história do surto de doenças, né? Surto de doença e tal. Quando é que se caracteriza o surto de uma doença? Qual é a incidência para que se possa caracterizar, né? Considerar que está havendo um surto da doença, seja ela qual for? Essa pergunta todo mundo faz, é o que a gente mais recebe. É surto, é epidemia, qual é a diferença? Na verdade, tudo depende de qual a doença, de qual agravo. Nem sempre é uma doença, pode ser um agravo. Por exemplo, se nós tivermos um caso de poliomielite hoje no Brasil, já é considerado um surto, porque é uma doença que a gente já não tem mais. Outras doenças em que já sejam epidêmicas, por exemplo, a dengue, que temos muitos casos no Rio de Janeiro, a gente tem que ter uma incidência acima de 300. Então, isso é muito relativo para qual doença e para qual local. Eu posso ter um surto de varicela numa creche, numa escola, pode ter só 10 crianças acometidas, mas é um surto porque é um local fechado. Então, dentro das análises epidemiológicas, a gente vai avaliar várias condições. O local de abrangência, qual é a doença, isso é muito relativo. Então, não tem como definir. São 1000 casos, 10 casos, um caso pode ser um surto ou não. É interessante, né? Um caso pode caracterizar um surto, depende da doença, porque se ela já é uma doença que não existe mais... E acionar um alerta de repente, local, estadual ou nacional, dependendo do que for. Muita gente está alugando suas casas, às vezes alugando um cômodo da casa, para pessoas que vêm de fora, e quando a gente está falando de fora, vem de outras regiões do Brasil, mas vem do mundo inteiro, quer dizer, no Brasil inteiro está acontecendo, né? Algum cuidado especial vocês recomendariam numa hora que você está recebendo na sua casa, de uma forma ou de outra, pessoas de fora, ou mesmo já deixar aí estabelecido algum tipo de cuidado quando essa galera for embora e você receber de volta o seu apartamento, com relação a essa questão de doenças contagiosas e que podem gerar problemas? Acho que a gente também não pode criar nenhum tipo de alerta no sentido assim de as pessoas até terem algum receio de se aproximar, não é nada disso. É lógico que as noções de higiene básicas vão servir para tudo sempre, então ter sempre esse cuidado da lavagem das mãos, antes das refeições, toda essa questão que é colocada mesmo como higiene, isso tem que ser mantida sempre. Acho que é mais estar atento mesmo a algum sintoma que as pessoas possam apresentar. Você manter sempre os locais o mais arejado possível,
né? Enfim, uma higiene pessoal, sempre acho que isso vai ser responsável para evitar muita se alugou um apartamento, emprestou e você não estava lá, você não vai ter contato nenhum. A limpeza do apartamento ou do cômodo vai ser a limpeza que você faria habitualmente. Né? Se você alugou um apartamento, você nem foi lá, nem viu, né? Ele pegou a chave com o porteiro ou com a locadora, né? Com a locação lá. Não vai ter risco nenhum. É a limpeza que você iria fazer normalmente na casa, depois que uma pessoa sai. Né? Até assim, porque os vírus e bactérias, elas precisam do organismo para sobreviver. Né? Fora do organismo, elas vivem por muito pouco tempo. Então, quando essas pessoas saem, esse ambiente, se é que houve alguma contaminação ambiental, esse ambiente, em pouco tempo, vai ser descaracterizado. Precisando, é óbvio, de uma limpeza natural, mas nenhuma necessidade diferenciada do que a gente já usa, os produtos de limpeza que são usados normalmente, nada além disso, não. Perfeito, né? Quer dizer, um tempo de atenção aí, em função da aglomeração, das pessoas que chegam, mas, obviamente, nada de pânico, muito mais cuidados que são indispensáveis, pequenos cuidados que se a gente colocar em prática no nosso dia a dia, a gente vai garantir tranquilidade, né? A gente vai garantir saúde e não só agora, mas também depois que a Copa do Mundo passar. A gente já vai para mais um intervalo e eu volto com vocês, porque a questão também é essa. Tá bom, por quanto tempo a gente pode ou deve ficar atento para o surgimento de qualquer sinal que possa indicar que você foi contaminado ou não, né? Porque normalmente uma contaminação ela não aparece assim, né? Acontece agora e daqui a pouco é que você vai perceber. Que dicas a gente pode dar para o nosso telespectador para, mesmo depois, ele poder ter atenção e evitar que qualquer problema mais sério aconteça, tá bom? Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima. Eu quero mais.